da igreja aí de Vitória e aqueles que foram convidados pelo IDGO também. Dilma, obrigado, tá bom? A Dilma é a nossa líder desse ministério. Nas últimas quartas-feiras, eu recebi notícias que foi uma bênção e eu estive orando por cada culto de vocês e também por esse nosso encontro. Eu acredito que Deus nos reuniu com um propósito, ou com alguns propósitos, e dentre eles está fortalecer a nossa fé, nos ajudar a estar mais preparados para o retorno de Cristo e ainda despertar ainda mais no nosso coração o desejo de cumprir a missão. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre isso nessa noite. Em alguns momentos eu vou usar a tela aí para compartilhar alguma coisa com vocês, em outros momentos eu vou deixar aqui que fique mesmo a minha imagem aparecendo, mas o tema do que nós vamos conversar é evangelismo, alcançando vidas onde elas estiverem. A missão, ela é de Deus, e Ele compartilhou e nos deu a oportunidade de poder participar da pregação do Evangelho. Eu estou aqui em uma cidade chamada Guaxupé, como já foi dito, e o campo que a gente trabalha é a Associação Mineira Sul. Eu vou mostrar aí para vocês um mapa aqui da Associação Mineira Sul. A Associação Mineira Sul é um território que tem mais de 1.000 quilômetros de extensão. E todos esses pontinhos aí são municípios que pertencem à nossa associação. Vocês ouviram testemunhos de diversos lugares do mundo nessas últimas quartas-feiras. E hoje vocês vão ouvir um pouco da história de um lugar que está perto de vocês, em Minas Gerais, que faz quase divisa com o Estado do Espírito Santo. Em alguns lugares, a nossa associação faz divisa com o Estado do Espírito Santo. Cada um desses pontos azuis que vocês enxergam no mapa são municípios que nós já temos igrejas, já estabelecidas, igrejas adventistas. E cada um desses pontos amarelo são municípios ainda que nós não temos presença adventista. Olha o nosso desafio aqui, irmãos, e como nós precisamos das orações de vocês para que a gente consiga se alcançar todos esses lugares pelo poder do Espírito Santo. São 166 cidades sem presença adventista ainda. E são 168 que nós temos pelo menos uma igreja ou um grupo organizado. É um tremendo desafio, por isso eu conto com as orações de vocês. Nós temos recebido o apoio do IDGO para poder evangelizar esses municípios sem presença adventista. E daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês do que Deus tem feito para nos ajudar a pregar o evangelho nesses lugares. Mas agora eu quero convidá-los a abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Estou vendo aqui a Janete, que é a secretária do IDGO. O IDGO é um instituto de pregação do Evangelho para que todos os lugares do mundo sejam alcançados. Amém. E as pessoas que trabalham para o IDGO são voluntários e são pessoas muito capazes que Deus está usando. É muito organizado tudo que é feito e a Janete é a secretária, ela organiza tudo muito bem feito. O pessoal que cuida das finanças, a Dilma, que é a diretora, que é a presidente, que Deus continue usando vocês, tá bom, Janete? E toda a equipe da diretoria, e que em Cristo nós possamos continuar avançando. Abriu a Bíblia aí? Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler aqui o primeiro milagre que Jesus realizou, a história do primeiro milagre realizado por Cristo. Você conhece essa história certamente, mas eu quero fazer a leitura aqui rapidamente, para nós extrairmos algumas lições para a nossa vida, e nós vamos entender o que esse primeiro milagre de Cristo tem a ver com missão. O que esse milagre foi, por que esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus, qual o recado que ele passou com essa história, e o que isso tem a ver comigo e com você. Evangelho de João, capítulo 2. A Bíblia diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus ele também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E o verso 3 diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Então ela foi e falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali, irmãos, 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, se bem que os serventes sabiam que haviam tirado água. O mestre-sala então chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. E com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deixa a sua Bíblia aí aberta e olha aqui para mim, olha para a tela aqui para mim, porque eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse milagre que Jesus realizou há tanto tempo, transformando água em vinho. E só para que a gente entenda de maneira assim o significado desse milagre, porque você já sabe que os milagres que Jesus realizou, sempre ele tinha uma lição, e na maioria das vezes a lição era até maior do que o próprio milagre. Por exemplo, quando Jesus curou Bartimeu, ele estava indo pela estrada de Jericó, Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e curou aquele cego, devolvendo a visão para ele. Jesus estava mandando um recado, que ele veio a esse mundo devolver a visão das pessoas que estavam vivendo em trevas, em escuridão. Jesus veio para restaurar a nossa visão. E cada um dos milagres realizados por Cristo sempre tem uma grande lição. E por que esse foi o primeiro milagre? Para a gente entender essa história, entender o que ela tem a ver com missão, com o que está acontecendo aqui na nossa região, aí em Vitória, com o movimento adventista no mundo todo, eu vou te dar um panorama rápido sobre como que era realizado um casamento no tempo de Jesus. Tem alguém do grupo aqui, Marcelo, que está se preparando para casar? Tem alguém noivo aqui, será? Será que tem alguém aqui que está namorando? E aí, cadê, hein? Eu estive no grupo ali com 3 irmãs orando, foi muito legal, não sei se as 3 talvez já sejam casadas, mas imagine que você está solteiro aí ainda, não é casado, imagine que alguém aqui está se preparando para o casamento e fosse se casar nos mesmos moldes que uma cerimônia de casamento era realizada no tempo que Jesus esteve aqui na Terra. Existem algumas diferenças. Alguém colocou no comentário aí, Pastor Yuri. Que é isso, pastor Yuri? Cadê a sua varoa? Ela já foi encontrada ou ainda está à procura? Eu não sei se o pastor Yuri está com a gente aqui ainda na sala, mas imagine que... Tá noivo. Ele está noivo? Estou aqui, estou noivo. Então está resolvido, amigo. Você é o meu exemplo. Vamos imaginar que o pastor Yuri fosse casar, então, nos moldes e na mesma cultura que Jesus esteve aqui na Terra. Olha, havia algumas diferenças de um casamento realizado na época de Jesus para os nossos dias. E uma delas, ou a principal delas, era a festa, Yuri. Sim. A festa de casamento, ela deveria ser organizada para durar, às vezes, 7 dias. Vocês têm ideia do que é organizar uma festa que dure 7 dias? Gente, imagina o Yuri agora organizando o casamento dele, e ele tem que convidar todos os familiares da noiva dele, ela vai convidá-los, mesmo aqueles primos lá de 3º, 4º grau tem que ser convidado. Tem que convidar também todos os familiares do Yuri, mesmo aqueles parentes que a gente encontra a cada 10 anos só tem que ser convidados, porque senão é uma afronta. E tem que convidar toda a comunidade aonde o casamento vai ser realizado. Imagina a festa e o custo dessa festa. Não desiste de casar não, tá, Yuri? Continua no seu propósito. Imagina o custo disso. Imagina receber convidados que vão vir de lugares distantes e vão precisar de hospedagem. Vão precisar de café da manhã, vão precisar de almoço e vão precisar de participar da festa. A festa iria durar 7 dias, gente.
Olha, eu amo receber visitas na minha casa e eu quero convidá-los para poder vir me visitar. Vem aqui em Guaxupé, aqui é um clima bem ameno, sul de Minas, faz frio. O pastor Marcelo falou que está chovendo aí em Vitória. Aqui, agora, não está chovendo mais, mas está frio, a temperatura caiu muito nesses últimos dias. Eu vou ficar feliz em receber vocês. Agora, você sabe que quando a visita passa de 3 dias assim, 1, 2, 3 dias, a gente coloca a vassoura atrás da porta para ir embora, né? Porque cansa. Visita muda a rotina, vai ficando cansativo. Tem gente rindo aí. E eu descobri que a estratégia da vassoura não dá certo, mas desligar o Wi-Fi, ó, é certo. Se você desligar o Wi-Fi, não falha. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês assim, ó. Imagina, gente, receber muitas pessoas na sua casa, organizar uma festa. Quem organiza aí aniversário, organiza alguma confraternização, sabe o trabalho que isso dá. Mas imagina 7 dias. 7 dias. Almoço, café da manhã e festa. Almoço, café da manhã e festa. Imagina a logística, o trabalho que isso dava. Mas as famílias que tinham que organizar essas festas de casamento, que eram justamente aqueles que estavam ali tendo familiares se casando, eles não tinham problema nenhum com isso. Sabe por quê? Os judeus, na época de Jesus, eles enfrentavam graves crises. Eles enfrentavam uma crise política, porque o império dominante da época, o Império Romano, eles eram muito duros, eles eram muito rígidos. E, por conta dessa rigidez, dessa dureza, eles sofriam muita opressão. Os soldados romanos eram soldados muito rudes. Alguns eram, assim, tão maus que quando um judeu carregava a sua mala, porque ele era obrigado a fazer isso, o pagamento que o soldado dava era um tapa no rosto do judeu. O problema político era um problema seríssimo que eles enfrentavam, e além disso, eles tinham que pagar impostos altíssimos para Roma. Além do problema político, na época que Jesus esteve aqui, os judeus passavam por uma outra crise, que era uma crise religiosa. A religião havia se tornado algo insípido, algo sem graça, cheio de cerimônias vazias. Eles já não tinham mais o conhecimento e a essência pelo qual as cerimônias, as festas tinham sido estabelecidas. E ainda, alguns historiadores dizem que eles passavam por uma crise social. Afinal de contas, as pessoas estavam se tornando muito individualistas, cada um preocupando consigo mesmo, e elas estavam sendo infelizes por isso. Crise política, social, crise religiosa, a vida deles era infeliz. Dificilmente eles tinham um momento de alegria, mas quando chegavam no casamento, eles conseguiam esquecer de tudo. E eles conseguiam, assim, de verdade, ter dias de alegria, eram dias de festa. E mesmo as pessoas que estavam organizando, elas não tinham problema com o custo, com o trabalho que elas teriam, porque eram dias de alegria, de festa. E aí a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento. A mãe de Jesus também estava no casamento. E agora, conhecendo um pouco desse contexto, eu quero voltar para a história com vocês para a gente tirar 2 lições preciosas para a nossa vida. A Bíblia diz, então, que naquela festa de casamento, onde eles estavam conseguindo ser felizes, como eu apresentei para vocês o contexto, acabou o vinho. E o vinho, o suco de uva puro, representava nessa festa a alegria. O que trazia e que representava a alegria era o vinho, era o suco de uva. Eu não vou aqui me delongar em uma explicação sobre vinho e suco de uva. Você já sabe também que mesmo muito antes de Jesus, existem 2 tipos de vinho, o vinho fermentado e o suco de uva puro. E nós temos diversas razões assim para acreditar e para ter certeza que esse vinho servido nesse casamento era o suco de uva puro. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo, que conduziu também os escritores da Bíblia, ele orientou quanto ao perigo do uso do vinho fermentado. Nós sabemos hoje, cientificamente, que a bebida alcoólica, ela destrói a vida de muitas e muitas pessoas. Então, eu não vou aqui me delongar com isso. Era um suco de uva. E ele representava a alegria pela confraternização, pelo momento. E aí eu quero a participação de vocês agora, pelo menos com aceno na cabeça, hein? Algumas irmãs talvez não fez a chapinha no cabelo, não deu para ligar a câmera. Não tem problema não, mas dá um joinha aí, pelo menos, com o equipamento. E fique em paz aí no seu coração. Ó,
acabou o vinho no casamento, e o vinho representava a alegria. A história diz que Maria, mãe de Jesus, falou para os serventes assim, ó, faça tudo o que ele mandar. E os serventes foram lá, perguntaram para Jesus o que eles deveriam fazer. Jesus mandou encher de água ali algumas talhas que haviam. A unidade de medida que a Bíblia traz para a gente é metretas. Nós usamos litros hoje. Cada metreta equivale a mais ou menos 80 litros. Então eram grandes talhas. E aí então Jesus mandou tirar a água, colocar nessas talhas e eles levaram para o mestre-sala provar. Quando o provador de vinho experimentou, ele falou assim, eu não estou entendendo nada. Nesse casamento, vocês estão servindo primeiro o vinho de baixa qualidade, no final estão servindo o vinho melhor. Em todos os casamentos que eu vou, as pessoas servem primeiro o bom vinho e no final elas servem um vinho inferior. Sabe como que é o vinho inferior que elas serviam? Era a mesma coisa que nós temos que fazer quando chega mais visitas do que nós estamos preparados. Tem que diluir o suco. Eles diluíam, mas o paladar já não estava muito apurado mais, as pessoas nem percebiam. O mestre-sala disse assim, olha o que vocês estão fazendo nesse casamento, estão servindo agora o vinho bom no final. E aí a Bíblia diz que Jesus deu princípio aos seus sinais. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Acabou o vinho naquele casamento, e o vinho representava a alegria. O que acabou naquele casamento? Claro, a alegria. Acabou a alegria, o vinho representava a alegria. E aí, então, quando acabou o vinho e Jesus transforma água em vinho, o que Jesus estava devolvendo para aquele casamento? Claro, a alegria, isso mesmo. E aí tem duas lições que eu quero aprender com vocês a partir desse milagre. A primeira lição é a seguinte, olha só, presta bastante atenção. O melhor no cristianismo sempre está por vir. Essa é a primeira lição que eu aprendo com esse milagre. Observe que Jesus estava nesse casamento e o melhor vinho foi servido no final, ao contrário do que era o costume da época. Eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, o melhor da sua vida está por vir. Amém? O melhor do seu casamento, o melhor da sua vida espiritual, o melhor do seu envolvimento com a missão, o melhor está por vir. Porque, ao contrário do que Satanás faz, ao contrário do que esse mundo oferece, o melhor vem primeiro e depois vem o pior. Você já observou o que acontece com uma pessoa que passa uma noite numa balada? Talvez por algum momento ela tenha algum prazer, mas depois as consequências são graves, e as consequências é um vazio no coração, às vezes uma pessoa que se torna dependente, às vezes uma escolha que uma pessoa faz em uma noite vai ter consequências sérias durante a vida dela por muito tempo, enfim. O que esse mundo oferece, o melhor vem primeiro e depois vem o pior. Agora com Cristo é o contrário. O melhor sempre está por vir. E o melhor da nossa vida ainda está por chegar, porque será por ocasião da volta de Jesus. Amém? O melhor está por vir. Guarda isso no seu coração. Essa é a primeira lição que eu aprendo com esse milagre. E a segunda lição é que, então, Jesus ele mandou um recado. As pessoas estavam vivendo em um contexto de infelicidade. E quando, então, naquele casamento, acabou o vinho, acabou a alegria, Jesus transformou água em vinho, ele devolveu a alegria daquele casamento. E ele está mandando um recado para nós. Sabe qual que é o recado? Eu vim aqui a esse mundo devolver a sua alegria. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Satanás tirou a plena felicidade do ser humano. O ser humano podia ver Deus, o ser humano podia viver no Jardim do Éden, e o ser humano vivia em harmonia com ele mesmo e com os outros. Mas o pecado tirou isso da humanidade. O pecado ele traz tragédias horríveis. O pecado é destruidor, ele é avassalador. Sabe, queridos, quando Jesus veio a essa terra, segundo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele veio nos dar vida e vida em abundância. Jesus ele veio devolver a sua alegria, ele veio devolver o direito à vida eterna. Por isso esse milagre é muito significativo e por isso ele foi o primeiro milagre realizado por Cristo.
Ele está dizendo assim, olha, ele mandou um recado para todos os judeus daquela época, e ele mandou um recado para todos nós, para todos os cristãos de todas as épocas. Eu vim a esse mundo devolver a alegria que foi roubada. Uau! Será que eu estou falando para alguém nessa noite que não tem vontade mais de sorrir, que está vendo triste, que está passando por um momento de dificuldade com a família, e o inimigo tem dito para você, com as suas ações, que você não vai ser feliz mais? Pois hoje Deus me enviou aqui nessa sala para trazer essa mensagem ao seu coração. Deus quer te fazer feliz, e Jesus veio devolver a alegria que foi nos roubada. Basta você viver na presença de Cristo. Agora, sabe o que é mais maravilhoso do que isso? Que Jesus nos devolve a alegria e nos dá a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. Jesus nos devolve a alegria e nos dá a oportunidade de mostrar para outras pessoas que é possível elas serem felizes. E eu queria que você hoje, através dessa mensagem, pudesse aproveitar essa grande oportunidade. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, irmãos, de partilhar essa alegria que Jesus veio devolver. Mesmo num mundo com tanta diversidade, mesmo com tanta luta, é possível ter paz no coração. E só Cristo Jesus pode fazer isso. Por isso, o IDGO, todas as ações de missão são tão importantes, e por isso você precisa se envolver. Por isso eu preciso cada dia me dar mais para partilhar desse amor, essa alegria que eu recebi, eu não consigo guardar só para mim. Os desafios, eles são imensos. Olha para essa imagem na tela do seu celular. As diversidades culturais, as diversidades que existem de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro. Mas sabe o que me impressiona? É que Deus levantou um instituto de disseminação do Evangelho, que está apoiando a igreja a alcançar essas diversas culturas. O IDGO tem obreiros em diversos países, como vocês já ouviram, mas o IDGO aqui nesse lugar do sul de Minas, onde tem tantas cidades e tantas pessoas que ainda não conhecem o que Jesus veio fazer, que é devolver essa alegria, o IDGO tem então enviado missionários para nos ajudar a pregar. E você pode ser um apoiador do IDGO, você pode ser um missionário onde você está. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito aqui em nosso meio. Essa é uma imagem para ilustrar Paulo. Paulo, ele ia aonde as pessoas estavam. Paulo, ele não ficava parado, ele tinha atitude. Ele foi a Atenas, ele foi em Tessalônica, ele foi em Éfeso. E por onde ele passava, ele pregava o Evangelho. Ele falava dessa alegria. Ele falava que nada podia tirar essa alegria do coração dele, nem mesmo a morte. Ele diz, eu já sofri naufrágio, açoites, eu já corri risco de morte diversas vezes. Mas sabe, eu não abandono Cristo porque ele me devolveu o sentido de vida. Paulo foi o maior evangelista que esse mundo já teve. E esses dias, refletindo sobre Paulo, eu pensei, Senhor, como que nós vamos pregar para tantas pessoas ao mesmo tempo? Como que nós vamos alcançar cidades que ainda não têm uma presença adventista? E Deus tem nos dado uma direção aqui que eu quero compartilhar com vocês. As redes sociais estão se tornando muito comuns e as pessoas estão conectadas. Eu já compartilhei isso com o pessoal do IDGO. E uma cidade aqui próxima, chamada Bom Jesus da Penha, nós não tínhamos uma igreja nessa cidade. O IDGO enviou um missionário para nos ajudar a evangelizar esse município. Mas como que ele ia conseguir estudos bíblicos? Como que ele conseguiria ir de casa em casa com esse período que as pessoas com tanto medo? E aí nós começamos a fazer uma pesquisa bíblica pelo Facebook. Meu filho me ajudou aqui, ele entende de marketing digital, e nós impulsionamos uma imagem. Essa primeira tela aí, essa segunda tela, quer estudar a Bíblia? Olha que interessante, irmãos, olha o que Deus é capaz de fazer. E como nós estávamos pagando para o Facebook dá a oportunidade para a gente escolher o lugar que ele quer que mostre a imagem ou o vídeo que a gente está divulgando, e ele dá a opção da gente configurar algumas coisas para a pessoa entrar em contato. No nosso caso, a gente pergunta para a pessoa, você quer estudar a Bíblia? Envie uma mensagem. Vocês, assim, não acreditam que com essa atitude simples, com essa estratégia simples, gravando alguns vídeos falando da volta de Jesus, centenas de pessoas pediram para estudar a Bíblia, amém? Centenas de pessoas.
disseram assim, eu quero conhecer mais sobre a Bíblia. Em outras palavras, as pessoas estão dizendo assim, olha, eu não tenho alegria, eu estou vivendo uma vida vazia, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer Jesus. E nós estamos estudando com essas pessoas. Essa é a foto da cidade de Bom Jesus da Penha. Uma cidade aqui perto de onde eu estou, 40 quilômetros daqui, e era um município sem presença adventista. É um pontinho desse amarelo. É um pontinho desse pequenininho aí amarelo. Mas sabe, essa foto aqui é do último sábado, agora nós temos uma igreja lá, amém? Deus, ele providenciou e Deus está enviando as pessoas. Essas pessoas que vocês estão vendo aí na igreja, foram uma dessas que clicou pedindo estudo bíblico, uma dessas pessoas que queriam estudar a Bíblia, estão estudando com o Luiz Carlos, aquele que está lá na frente com a máscara, é o obreiro que o Idigô tem patrocinado para pregar o evangelho ali em Bom Jesus da Penha. E essas pessoas que vocês estão vendo estavam perdidas, sem alegria, mas Jesus veio devolver a alegria delas. Jesus veio dar vida e vida em abundância. Amém. Eu fico impressionado com o que Deus é capaz de fazer, irmãos. Eu fico impressionado como Deus pode usar coisas simples, pessoas simples como eu e você, e levar significado para essas pessoas. Essa aí é a foto do Elson. Eu conheci o Elson em janeiro e eu tive a oportunidade de batizá-lo em março. O Elson, ele vivia uma vida muito semelhante ao que a maioria dos judeus viviam no tempo que Jesus esteve aqui. Era uma vida vazia. E um domingo à noite ele estava em um bar bebendo e um de nossos irmãos passou próximo desse bar e sentiu o desejo de convidar o Elson para ir para a igreja. Ele não conhecia o Elson, mas Deus tocou no coração dele e ele então, ele fez isso que ele sentiu o desejo e convidou o Elson para ir à igreja. O Elson falou para ele assim, ó, pode ir que daqui a pouco eu chego. Ele estava próximo da igreja. O irmão foi, mas não acreditou que o Elson iria deixar o bar para ir para a igreja. Mas o Elson fez isso. Ele foi para a igreja. E ele gostou tanto do culto que no final ele falou assim, eu quero conhecer mais sobre a Bíblia. E o irmão Donizete e o irmão Hélio começaram um estudo bíblico com o Elson naquela semana mesmo. O Elson se apaixonou pela palavra de Deus. Quando ele descobriu o que Cristo veio fazer nesse mundo por ele, ele não resistiu e ele falou, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ele fez um estudo todas as semanas, sem faltar uma sequer. Depois daquele domingo que o Elson foi à igreja, ele não faltou o culto nem de quarta, nem de sábado e nem de domingo. Ele foi em todos os cultos. Em março, por causa do problema do coronavírus, as igrejas aqui precisaram fechar. E o Elson estava terminando a série de estudos bíblicos. E aí, no último estudo, o irmão Donizete e o irmão Hélio me convidou. Eu fui. E o Elson falou assim, pastor, eu encontrei a verdadeira alegria. Eu encontrei Jesus. E eu gostaria de entregar minha vida a Jesus. Eu marquei o batismo do Elson, foi no início, eu falei março, mas foi no início do mês de abril. Foi o primeiro batismo que eu fiz com a igreja vazia. Sempre batismo, a gente faz uma festa, né? Uma festa aqui na terra e uma maior festa no céu, como está acontecendo agora na primavera. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser esse batismo? Eu não posso reunir muitas pessoas da igreja, eu vou ter que chamar alguns poucos irmãos para irem assistir o batismo. Talvez vai ficar uma cerimônia triste. E no começo estava uma cerimônia assim monótona, sem muito significado. Mas quando o Elson contou o testemunho dele, o que ele tinha vivido, foi um dos batismos mais emocionantes que eu pude fazer. Que história linda de conversão, irmãos. Que mudança que o Elson experimentou. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na vida dele, ele recebeu alegria, ele recebeu significado para viver. O Elson batizou em abril. 2 meses depois, o meu telefone tocou. E a notícia era que o Elson teve um infarto fulminante no trabalho e ele já chegou sem vida ao hospital. Eu que estava fazendo o batismo do Elson, 2 meses depois estava fazendo o seu funeral. Eu conheci os pais do Elson nesse dia do funeral dele.
Foi muito triste. O Elcio não pôde ir à igreja depois que ela reabriu agora. Ele se batizou e os 2 meses ele ficou assistindo os cultos online. Foi muito triste fazer o funeral do Elcio. Só que a esperança de reencontrá-lo era muito maior do que a tristeza. Porque o Elcio conheceu a palavra de Deus, ele entregou a vida dele a Jesus. E ele morreu selado, ele morreu salvo. E eu quero dar um abraço no Elcio quando Jesus voltar. Ellen White diz assim: a cada dia o tempo de alguém se encerra. A cada momento, alguns passam para o além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e súplica, mandando o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? Eu acredito que a resposta para essas 2 perguntas de Ellen White deveria ser: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui à disposição para alertar as pessoas, para avisá-las do que Cristo veio fazer por elas. Talvez você está vivendo em um conforto na sua casa e pensa que as coisas estão tudo bem. Não está tudo bem. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando por momentos difíceis e precisa conhecer a alegria que Cristo veio devolver. Quem sabe você mesmo já perdeu essa alegria, mas nessa noite Deus está relembrando você. Lembra da situação dos judeus? Eles viviam uma opressão social, uma opressão política, uma religião insípida. Será que alguém aqui está vivendo uma religião assim sem graça? Você vai para a igreja, mas não tem vontade de louvar. O cristianismo já não tem mais significado como tinha antes para você. Será que a sua alegria acabou? E hoje Jesus está dizendo assim: meu filho, eu quero devolver a sua alegria e eu quero que você partilhe isso com outras pessoas. Eu louvo a Deus pelo privilégio que eu estou tendo de compartilhar aqui nesse pontinho do mapa, no sul de Minas, o amor de Deus. Eu louvo a Deus pelo Idigô, porque através do Idigô nós estamos tendo a condição de ter um missionário, e agora não é mais um. Em outra daqueles pontinhos amarelos, o Idigô já conseguiu que tivéssemos mais um missionário, mais um obreiro. E um pastor amigo meu já tem o auxílio de mais um obreiro para plantar mais uma igreja. Irmãos, quanto que nós podemos fazer? Eu aprendi com o pastor Josanã, que onde nós estamos, nós pregamos com os nossos dons. E onde nós não estamos, nós pregamos com os nossos recursos. Você pode fazer parte dessa história orando pelos campos missionários, enviando oferta para os campos missionários. E mais do que isso, sendo um missionário aonde você está. Que Deus use todos nós, que nós possamos compartilhar essa alegria com as pessoas. Eu gostaria de fazer um apelo para mim encerrar aqui a minha reflexão. Você não precisa levantar a mão, você não precisa ficar em pé, não precisa ajoelhar. O apelo é simples, mas eu espero que seja profundo. Você não gostaria de experimentar essa alegria que Jesus veio devolver todos os dias na sua vida e partilhar ela com outras pessoas? A quantidade de vinho que foi ali trazida para aquela festa, que foi transformada, era suficiente para terminar a festa. O que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para a gente ter paz no coração até que Ele volte. É suficiente para a gente ter alegria independente das adversidades. Que Deus abençoe você e que nada e nem ninguém venha te tirar dos caminhos de Deus. E que nós possamos ser missionários aonde estivermos. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, Dáfano, pode fazer uma oração, que aí a gente entra na outra parte. Sim. Ok. Em prática. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós encontramos significado para a nossa vida. Ao estudar novamente, ó Deus, o milagre que Jesus realizou transformando água em vinho, nós entendemos um dos propósitos que Cristo veio aqui a essa terra. Ele veio devolver, ó Deus, o significado da nossa vida. Ele veio devolver a nossa alegria. Ele veio nos dar vida e vida em abundância.
Amém. Nos ajude, ó Deus, a experimentar isso diariamente. Nos ajude a acordar com Jesus, passar o dia com Ele e ir dormir ao lado dele. Nos ajude, ó Deus, a compartilhar isso com outras pessoas. Abençoe todos os campos missionários no mundo. Abençoe, Senhor Deus, o lugar que nós estamos residindo, os nossos vizinhos, a igreja que nós congregamos. Abençoe os irmãos da igreja de Vitória. Que eles, ó Deus, continuem pregando o evangelho, porque pouco tempo resta que nós possamos ser verdadeiros mensageiros dessa, ó Deus, que é a única verdade, que só em Cristo há salvação. Amém. Usa-nos, ó Deus, é o que te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Pastor Dáfano, o senhor tem mais alguma outra história para contar, ou as pessoas já podem interagir com você sobre as questões que foram mostradas ali, sobre as cidades, ainda que não tem a presença do adventismo, né? O senhor deseja contar mais alguma testemunha, alguma coisa assim? Então, olha, a Associação Mineira Sul aqui, Marcelo, é como se fosse uma janela 10x40 na nossa união. A gente tem muitos pequenos municípios sem presença adventista, com uma cultura religiosa que vem de tradição de família para família, e é um desafio. Deus tem nos dado experiências maravilhosas. E seriam muitas as histórias. Eu vou fazer assim, eu vou deixar em aberto, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, quiser conhecer um pouco mais aqui a história, tiver alguma pergunta sobre o que eu apresentei, eu vou deixar em aberto então, ok? Tá bom. Amigos, olha, fiquem à vontade para poder fazer. Nós temos aí a presença também do pastor Siloé, está aqui conosco. Também eu vi aqui o pastor Joás, que falou para nós quarta-feira passada. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Temos uma pergunta aí, Alexandra, quer fazer uma pergunta? Fala aí, pastor Marcelo, Siloé, pode minha falar. saudação, boa noite a todos, minha saudação a todos. Muito obrigado, pastor Dáfano. Eu só queria fazer um pedido, coloca o mapa algumas vezes mais na tela aí, porque esse mapa mexe com o coração da gente. Janela 1040 no Brasil. Verdade. Muito obrigado, só isso, mas, por favor, faça as perguntas, eu estou aqui orando e torcendo. Ok, tá aí na tela para o pessoal ver, ó. Marcelo. Sim. Tá me ouvindo, não? Estou ouvindo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. A Alexandra pergunta o seguinte: Deus providenciará mais recursos e mais obreiro? Deixa eu ver aqui, peraí. Quando fala em desafio no sul de Minas Gerais sem a presença do adventismo, especialmente pela predominância católica, quais nossos religiões desafios temos ali, pastor? Então, um dos nossos desafios está relacionado a isso mesmo. São pequenos municípios com uma população pequena que mantém uma tradição católica muito forte. O adventismo chegou aqui nessa região a partir de colportores. No ano 1910, 1915, nós já tivemos comportores aqui nessa região. E a história conta que numa cidade que se chama Leopoldina, está na Zona da Mata, sul de Minas, pertence à nossa associação, 2 desses comportores alemãos que chegaram lá, eles foram presos quando descobriram que eles estavam vendendo literatura cristã. E eles foram presos a mandado do padre. E aí, depois que eles foram soltos, eles foram expulsos da cidade. Eu acredito que o que aconteceu lá em 1910, hoje não acontece mais, a gente não é preso, mas ainda existe uma influência muito forte do catolicismo. E isso é um desafio mesmo para nós. O outro desafio é a distância entre um município e outro, para a gente pegar igrejas que possam ser núcleo para ajudar a plantar igreja nesses municípios sem presença adventista. A geografia é de mais de 1.000 quilômetros de uma ponta a outra ponta desse mapa que eu estou mostrando para vocês.
Uhum. Verdade, é um grande desafio. Eu vi aqui, pastor, que o Cíntia, você queria fazer uma pergunta também? Por favor, fique à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Quero agradecer primeiro o pastor Dáfilo, né, por compartilhar as histórias de conversão, histórias que realmente são significantes para nós, que queremos ver Jesus voltar logo e queremos que as pessoas saibam desse amor que Deus tem por cada um de nós. E antes de fazer a pergunta, eu queria só lembrar a todos que estão aqui, porque eu sei que esse é um momento que a gente já assistiu o culto até o final, mas esse momento tem alguns que vão saindo, né? E quem quiser ficar para fazer perguntas, ficam aqui. Mas lembrando que na próxima quarta-feira a gente vai ter um outro missionário, quem vai estar dirigindo o Ministério da Mulher da Igreja aqui central, e vai ser um missionário lá da Ásia, da China, né? Então é um casal de missionários que vão trazer histórias de lá. Mas o que eu queria falar com o pastor Dáfilo é que é interessante, a gente escuta histórias de vários outros países, né, da missão em outros países, e muitas vezes a gente não imagina que pertinho da gente, no caso Minas Gerais, que é vizinho da gente, né, esteja precisando tanto que o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas, né? Então eu queria que ele falasse para a gente um pouquinho de, antes de ele começar a trabalhar com essas pessoas, qual era a expectativa que ele tinha, né? Se foi assim, se ele pensou que era mais fácil ou não, e como é que ele vê hoje essa janela 1040 que a gente tem hoje, que a gente tem aqui no Brasil. Como é que ele via antes e como é que ele vê hoje, ele sendo um agenciador de almas nesse contexto, nesse momento. Ok. Então, Cíntia, há 2 anos atrás eu estava em outro distrito. Eu fiz um evangelismo em uma comunidade que se chama São Mateus. Fica a uns 40 quilômetros da sede do distrito de Camanducaia, onde eu pastoreava. Eu fiz uma série evangelística nessa comunidade e me impressionou que as pessoas, elas me pediam Bíblia. E eu não tinha uma quantidade muito grande de Bíblias naquele momento, naquele evangelismo. Eu perguntava assim, eu vou te dar uma Bíblia, mas você já tem alguma na sua casa? Ela dizia, não, nós não temos nenhuma Bíblia na nossa casa. E eu fiquei impressionado de descobrir que um lugar a 40 quilômetros de onde eu morava, tinham pessoas que ainda não tinham Bíblia, que não tinham Bíblia na casa delas. E isso me mostrou que, de fato, perto da gente existem pessoas necessitadas. E é claro que no mundo todo, e existem desafios muito grandes no mundo, como eu mostrei na imagem, diversidade cultural, mas existem campos missionários aí onde vocês estão. Existem bairros de Vitória que são maiores do que esses municípios que ainda não têm presença adventista. Eu não conheço muito bem assim a geografia e a estrutura da igreja em Vitória, mas é possível que em algum desses bairros ainda não tenha igreja adventista. Então, assim, é um desafio grande fundar uma igreja, é um trabalho de longo prazo, não é de curto prazo, precisa de muita oração, precisa de pessoas voluntárias, e o trabalho sempre foi muito grande, sabe, Cíntia? Não foi surpresa para mim, mas o que eu tenho visto acontecer nesses últimos meses, depois da pandemia, posso dizer nos últimos 2 anos, eu ainda não tinha vivenciado na minha jornada como adventista de 20 anos. Eu tenho percebido uma sensibilidade das pessoas para aceitar Cristo, maior do que antes. Para receber uma visita nas nossas igrejas, assim, aqui no interior de Minas, dava muito trabalho, há 20 anos atrás, quando eu me tornei adventista. E hoje, nos nossos evangelismos, em alguns nós recebemos dezenas, em alguns casos até centenas de pessoas não adventistas. Então, Deus tem feito maravilhas. Ótimo. Pastor, Uma pergunta para fazer, pastor Dáfano, o pastor Marcelo também está fazendo uma pergunta aqui. O senhor quer fazer, pastor? Quer que eu leia aqui? Isso, eu fiz uma pergunta aí a respeito dos interessados do Face, né? Ele disse que colocou a propaganda. Só que ele falasse um pouquinho mais como é que funcionou isso, qual foi o resultado e como que eles conseguiram fazer contato pessoal com essa.
Ok. Então, olha, a minha esposa, eu vou resumir aqui para vocês e acho que vai contextualizar todos. A minha esposa é artesã, ela trabalha fazendo histórias bíblicas em EVA. E ela já trabalha com isso há muito tempo. E o meu filho começou a incentivar ela de criar um curso online. E meu filho tem 18 anos, ele está cursando Direito, e ele começou a incentivar ela, e ele gosta muito da área de marketing também. E ela é muito tímida, muito introspectiva, e ela falou, não vou conseguir, mas com muito incentivo, ele conseguiu que ela gravasse o curso. E ele, então, agora com o conhecimento que ele tem de marketing digital, pastor Marcelo, ele começou a divulgar esse curso que ela gravou através das redes sociais, através do Facebook. E eu, no primeiro momento, os incentivei, mas pensei assim, alguma outra pessoa que adquirir vai ser mais para ajudar. Como é que vai conseguir tanta gente vendendo tanta coisa pela internet? E eu me surpreendi quando ela lançou a primeira turma, abriu matrículas para a primeira turma dela, ela conseguiu alunos do Brasil inteiro, do Ceará, do Rio Grande do Sul, ela teve alunos assim de diversos lugares. Eu pensei, peraí, se a Vanusa está conseguindo alunos para estudar, para aprender a fazer histórias bíblicas em EVA, a gente pode conseguir alunos para estudar a Bíblia. Afinal, ela está cobrando, e é um valor considerável, e a gente nem vai cobrar nada. E eu falei para o Otávio assim, Otávio, eu queria usar essa estratégia aí para conseguir alunos, mas a minha dificuldade é que eu gostaria de estudar com pessoas que eu posso dar uma assistência pessoal. Se eu impulsionar algo e aparecer para o mundo todo, vai ter gente querendo estudar a Bíblia, talvez, de diversos lugares, mas eu não vou ter controle sobre isso. Ele falou, não, mas a ferramenta dá a opção da gente pagar e impulsionar na cidade que a gente quer. E aí nós começamos. E aí, no primeiro momento, a gente não estava conseguindo muitos leads. No vocabulário do marketing digital, se chama leads, que são os contatos das pessoas. Mas, com o passar do tempo, a gente aprimorou e, em menos de um mês e meio, aqui no distrito todo, não foi só em Bom Jesus da Penha, mais de 250 pessoas pediram para estudar a Bíblia. E aí nós dávamos a opção para a pessoa se ela queria estudar online, de forma presencial, ou se ela queria conhecer mais sobre o estudo bíblico. A maioria escolhe para estudar online. E a Novo Tempo desenvolveu uma ferramenta que é uma assistente virtual. A gente foi ensinando os irmãos, o próprio Luiz Carlos, que é o nosso obreiro bíblico, ele aprendeu a usar essa ferramenta, e eu mesmo estou estudando com diversas pessoas, com muitas pessoas, através dessa ferramenta e através também do estudo presencial. O estudo começa sim, mas depois as pessoas elas sentem vontade de conhecer-se pessoalmente, conhecer a igreja. Nós já estamos recebendo visitas aqui na igreja através desse projeto. Um dia desses, um pastor de uma igreja evangélica entrou em contato pedindo para estudar a Bíblia. Eu entendi que ele estava preocupado com as ovelhas dele e eu mesmo resolvi dar um estudo para ele. E ao dar o estudo, eu fiquei impressionado assim com o desejo dele de conhecer a verdade. E ele mandou um áudio para mim de testemunho que eu vou compartilhar com vocês aqui, porque eu considero algo assim tremendo demais, poderoso demais. Olha escutem, deixa eu só compartilhar de novo aqui para mim poder configurar. Olha o que esse pastor falou sobre o estudo bíblico que ele está fazendo, ó. Aqui. Vai. Olha, pastor, eu fiquei chocado, impactado pela reverência de estarmos estudando a Bíblia passo a passo, né? É uma experiência nova para mim. Eu achei vocês aqui nas redes sociais, acho que foi no Facebook, né? E gostei, viu? Gostei. Quero assumir esse compromisso de estarmos estudando. E eu já tinha, assim, uma certa curiosidade da sua igreja adventista do sétimo dia, porque sou um admirador muito profundo da Rádio Novo Tempo, da TV Novo Tempo, e gostaria de estar conhecendo mais sobre esta igreja, sobre vocês e sobre o estudo. Ele continua ainda no testemunho, falando das experiências negativas que ele já teve e da alegria que ele está tendo. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse junto. Ore pelo pastor Antônio Carlos. É só um dos testemunhos, assim, dos diversos que nós temos dessa estratégia de conseguir estudos online
e motivar a igreja para dar estudos bíblicos. Muito bom. Muito bom. Alguém mais que gostaria de falar aí? Fazer uma pergunta? Eu penso que o Paulo César aqui já responderam o Paulo César aqui, que ele perguntou o que era janela 1040, e ficou claro aí já para você, né, Paulo? Então, nós temos toda essa área aí. Pastor, agora é o seguinte, né? Fica aí um convite até mesmo, digamos assim, porque eu vejo algumas pessoas querendo se mudar de lugares, né? Eu vou para o interior, e aí ele vai para onde já tem adventista, talvez, né? Se ele quisesse, né, ter uma parcela de missão, poderia escolher uma dessas cidades aí sem a presença do adventismo, não é verdade? Isso mesmo. Uma das coisas que tem nos ajudado são pessoas que estão se disponibilizando a vir nos ajudar. Ó. Bom Jesus da Penha essa cidade aqui, amarelinha, é a única dessa região aqui que não tinha presença adventista. Guaxupé está aqui e Bom Jesus da Penha é essa cidade aqui. Antes, estava amarela. No mapa que vai sair de 2021, já vai estar azul, porque agora, esses irmãos que estavam na foto que eu vou mostrar para vocês aqui agora já é assim, lá já temos uma igreja, um grupinho de irmãos que estão fervorosos adorando a Deus. Essa foto é do último sábado. Olha que bênção, irmãos. É simples, mas as pessoas estão indo adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Isso não seria possível se todos ficassem de braços cruzados, mas Deus usou um grupo de pessoas para fundar o IDGO, para eles captarem recursos e enviar missionários. Então, eu agradeço aqui a Dilma, agradeço a Janete, agradeço o Jair, agradeço o pastor Siloé, todo o pessoal do IDGO que tem feito um trabalho muito bonito para a glória de Deus. Verdade. Pastor, só uma pergunta. Existe algum projeto assim da cidade ou de ter uma escola adventista ou alguma coisa assim, né, que pode vir realmente para ajudar, né? Uma das características desses municípios, Marcelo, é que eles têm, às vezes, 10 mil habitantes, 8 mil, municípios pequenos, e que não comportariam uma escola particular. O que a gente poderia desenvolver são braços da escola adventista. O que nós fazemos que dá bons resultados são projetos sociais, feira de saúde, programas de assistência para famílias, para casais. Isso nos ajuda muito a nos aproximar da comunidade. Eu estou vendo aqui agora o pastor Marcos Macena, meu amigo lá do Macena, tudo bem, meu contemporâneo. Deus te abençoe. Prazer estar com vocês aqui, hein? Marcelo? Sim, Ademir, pode falar, meu amigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, essa chamada janela 1040 brasileira, ela comporta só essa região do sul de Minas ou ela abrange mais algum território? Teria como especificar melhor essa janela 1040 no Brasil? Esse vocabulário de janela 1040 é um vocabulário para se referir diretamente a uma região muito populosa do mundo, que refere-se à Ásia, uma parte ali do Oriente Médio, e que é um desafio pregar o evangelho por causa da cultura, por causa de algum daqueles países serem muito fechados para o cristianismo. Essa é uma expressão que nós usamos aqui de Mineira Sul, mas aqui não é o único lugar no país que tem presença adventista ainda, que não tem cidades, muitas cidades sem presença adventista. Assim, por exemplo, uma associação próxima de nós aqui de São Paulo, a Paulista Leste. A Associação Paulista Leste tem mais de 50 distritos, e eles têm um território de 30 quilômetros, de uma ponta a outra 30 quilômetros. É a menor associação do mundo. Aqui são mais de 1.000 quilômetros. Só que os 30 quilômetros que eles têm de território é a associação mais populosa do mundo. Eles têm 7 milhões de habitantes nesse território de 30 quilômetros, que é a região mais populosa de São Paulo. Então, assim, o nosso desafio aqui é alcançar esses pequenos municípios.
que a gente chama de janela 10x40, mas assim, nem é justo dar esse nome, porque o justo mesmo é considerar a janela 10x40 lá onde acontece essa grande dificuldade. E a janela 10x40 da Paulista Leste é chegar nos edifícios, nos condomínios, para evangelizar. Vocês aí em Vitória, nos condomínios também, nos prédios. E assim, de maneira geral, se a gente for analisar, irmãos, assim, com muito carinho que eu vou falar para vocês aqui, o Brasil não foi alcançado ainda. Às vezes a gente tem a sensação assim, Jesus não voltou porque ainda o evangelho não foi pregado para os países muçulmanos. Eu acredito que isso é uma verdade, mas não é uma verdade total. Na cidade que a gente mora, no bairro que a gente mora, na rua que a gente mora, tem muitas pessoas que não conhecem o evangelho ainda, porque a Bíblia diz que tem que ser pregado o evangelho eterno, não pode ser qualquer evangelho. Eu creio que os nossos irmãos batistas, os nossos irmãos da Igreja Quadrangular, da Igreja Assembleia, estão ajudando a pregar o evangelho. Mas Deus confiou a nós a missão de pregar o evangelho eterno, as verdades que foram restauradas agora no tempo do fim, que estavam perdidas. E eu acredito que a estratégia mais eficiente para isso é dar um estudo bíblico para uma pessoa. Eu acredito que a gente evangeliza uma pessoa quando a gente dá um estudo bíblico, faz a série com ela, ensina para ela que Deus criou o mundo, que a Bíblia é a palavra de Deus, a origem do mal, o plano da salvação, a volta de Jesus, depois o milênio, enfim. A gente faz essa sequência de estudo. Eu acredito que dessa maneira a gente está, de fato, pregando o evangelho para as pessoas. Perfeito, é só uma nomenclatura, né, que a gente está usando, então, que é se referindo à parte da África, pegando a China e o Oriente Médio aí, trazendo para aqui para o nosso dia a dia, né? Mas, é muito válida a analogia. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, eu já recebi alguns relatórios, vocês estão muito à frente na pregação do evangelho. Muito à frente. O Adventismo chegou aí um pouco antes e vocês conseguiram formar uma liderança muito forte e tem que dar sequência nesse legado de continuar evangelizando. E aqui em Minas, nessa região, nós ainda temos muito para avançar para chegar a ter uma igreja em cada congregação, em cada cidade, em cada município. Verdade. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que está. Se perguntar, por exemplo, assim, quem são as bestas de Apocalipse 13? Aí o pastor Marcelo responde. Como é que é, pastor? Desculpa. Eu disse que se alguém perguntar quais são as bestas de Apocalipse 13, explicar Apocalipse 17, aí o pastor Marcelo entra em cena e eu saio de cena, tá bom? Agora perguntas aqui de missão, sul de Minas, essas coisas aí, pode me perguntar que eu vou dando um jeito aqui. Tá certo, tá certo. Eu quero fazer uma pergunta. O senhor disse que não tem escolas, né? Meu esposo perguntou a respeito. E centros de influência, né? Porque a gente tem visto que onde é desafiador, né, a penetração do evangelho, as pessoas buscam fazer projetos na área de saúde, como você falou, área de alimentação, como parar de fumar, enfim. Esses centros de influência ou de música, ensinar a tocar algum instrumento, vocês têm algum projeto nesse sentido? Ou pensam em ter? Obrigado, Alessandra, pela pergunta. Então, olha, uma das nossas dificuldades é a distância desses municípios para os lugares que nós temos a sede das igrejas, onde nós já temos igrejas fortes estabelecidas. Então, nós temos essa dificuldade. Mas, como que nós, então, damos volta por cima dessa situação? Os irmãos viajam, eles vão, e às vezes alguns passam o sábado inteiro ensinando, por exemplo, música mesmo. A gente já fez feira de saúde em Bom Jesus da Penha. Antes de chegar com um projeto para poder fundar o grupo, alugar um salão, nós trabalhamos por 1 ano com projetos sociais. Aí nós não temos um centro de influência com uma sede, por exemplo, com um funcionamento permanente, por questões financeiras e por questões de logística. Mas nós usamos essa mesma estratégia do centro de influência para nos aproximar das pessoas, entendeu? Entendi, obrigada. Tem uma pergunta aí no chat do pastor Marcena.
Ele Você estava é o participando de um curso recordista do batismo. os irmãos de Pernambuco, né? Ele está querendo saber se eu ainda sou recordista de batismo, Recordista. como era na época do IAM. E aí, pastor? Ô, amigo Marcos, é um desafio, mas tem sido um privilégio mesmo, assim. Centenas de pessoas têm se convertido. Tem sido uma bênção trabalhar na missão envolvido. E eu aprendi muito lá no Nordeste, né? O pessoal do Nordeste, irmãos, eles têm, assim, a missão na veia, eles são alegres, entusiasmados. A primeira igreja que eu fiz prática pastoral foi na cidade de Pojuca, um lugar pequenininho, uma igrejinha pequenininha que funcionava numa creche, numa sala emprestada. Mas os irmãos com uma paixão, e eu acho que isso me contagiou, assim, eu trago boas recordações de lá. Que bênção. Pastor, essa igreja que foi fundada lá nessa cidade, quantos membros nós temos lá? Então, o projeto é um projeto ainda inicial. Isso. Esse ano, com essa questão da pandemia, nós tivemos um atraso no nosso cronograma, mas Deus tem sido maravilhoso. Essa nova ideia aí de conseguir estudos online tem dado uma alavancada. Nós temos em torno de 15 pessoas congregando lá. Amém. Algumas dessas são o núcleo da igreja, são irmãos que vão de uma cidade vizinha para Bom Jesus da Penha. Eles vão todo sábado de manhã, almoçam lá, à tarde dão estudos bíblicos, se envolvem na missão. E durante a semana toda, o irmão Luiz Carlos, que é o obreiro que o Idigo paga para trabalhar lá para a gente, patrocina, ele dá estudos bíblicos, ele visita, ele, além de trabalhar em Bom Jesus da Penha, ele dirige uma classe bíblica em uma região rural ali próximo, e ele dirige uma outra classe bíblica também na cidade de Juruáia. Ele vem fazendo um trabalho espetacular. Mas hoje tem em torno de 15 pessoas congregando. É um grupo em formação. Perfeito. Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer, Marcelo. Grande Alexandre, meu primo, pode falar. Beleza, pastor? Excelente serviço, excelente trabalho. Eu fico maravilhado porque isso arde no coração da gente, né? Essa vontade de falar, de levar do amor de Jesus às pessoas. E é bem verdade que essa pandemia veio e puxou o freio da mão da gente, né? Porque a gente não tinha o costume de lidar com as redes sociais e agora a gente teve que entrar num novo sistema de pregar o evangelho. E essa era a pergunta que eu queria fazer, mas o pastor já respondeu aí, né? Como está sendo essa visitação, se está sendo pessoal, se está sendo somente pelas redes sociais, mas o pastor já respondeu. Eu queria saber o seguinte, pastor, Sabinópolis está dentro do seu rebanho aí, da sua área? Como que é o nome da cidade? Sabinópolis. Irmão, não conheço. Eu acho que é sudoeste ali, né? Então, deve pertencer à nova associação, à nova missão, que é a Missão Oeste. Não pertence aqui ao território da Mineira Sul, porque eu não ouvi falar nesse município ainda. Mas, Alexandre, de março até julho, agosto, nós ficamos realmente assim só com o trabalho online, tendo muita dificuldade do trabalho presencial. Mas as coisas aqui já voltou a um nível de normalidade. As cidades assim não estão tendo novos casos, são cidades pequenas. Em alguns momentos eles até fecharam para não entrar pessoas de fora. Então está sob controle aqui a questão do coronavírus e a gente não está tendo dificuldade. A gente já está fazendo semana de oração presencial, estamos tendo muitos batismos agora no período da primavera. E essas pessoas que estão estudando a Bíblia são mais de 300 já. Muitas delas estão indo participar das programações. São 300 no distrito todo. Lá em Bom Jesus da Penha, tem umas 70, 60 pessoas em Bom Jesus da Penha e na região. Esses dias, pastor Siloé, o Luiz Carlos está dando estudo bíblico para uma jovem que mora na cidade de Alpinópolis. Ela entrou em contato através dessa estratégia e ela já está frequentando os sábados. Ela começou a estudar tem um mês. Só que ela veio de uma cidade de São Paulo, que a família toda é adventista e ela não é adventista. E ela veio morar aqui nesse lugar que é muito inóspito, muito distante. Enfim, quando a família ficou sabendo que ela está indo para a igreja, eles ficaram maravilhados, que eles falaram: olha onde Deus está te alcançando. Lá na cidade natal dela, ela tinha dificuldade de assim, se associar com a igreja e aqui ela está frequentando. Então, assim, tem sido uma bênção para a gente. E mesmo no meio da adversidade, Deus tem nos dado meios para levar o evangelho para as pessoas. Amém. Perfeito.
Ô Ademir, você fez uma pergunta aí, esse ACM é a Associação Mineira Sul, era isso que você queria saber? Isso mesmo, Marcelo. Geralmente toda associação ela fica centrada em uma cidade maior, né? Uma cidade de referência, uma cidade maior, mais populosa, né? Aí eu fiquei na curiosidade de saber qual que é a cidade ali de referência na Associação Mineira Sul. É a cidade de Juiz de Fora, onde fica a sede da associação. Juiz de Fora fica a uns 450 quilômetros daqui de onde eu estou, Guaxupé, e é mais ou menos no meio do mapa aqui, ó. Aqui, ó, Juiz de Fora, por aqui afora. Ok. Era isso que eu queria ter certeza, para saber a localização ali da região. Ok. Muito obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto. É isso aí, pessoal. O pessoal tá animado hoje aí, hein, pastor Dáfano? Pois é, rapaz. Olha só que legal. Estamos passando Que um tempo... bênção, que bênção. A gente, olha, realmente o pastor Siloé, ele tem razão. Na hora que a gente fica olhando para esse mapa aí, a gente vê o peso da nossa responsabilidade aí, né? O peso da responsabilidade sobre os nossos ombros e de levar essa mensagem tão maravilhosa, a mensagem do Evangelho Eterno, como o pastor Dáfano falou, não é qualquer evangelho. Então, a gente percebe aí grandes desafios para todos nós. E se temos que fazer alguma mudança de vida, mudança de estilo, de procurar outros lugares, né? Tem vários aí, então, né, pastor Dáfano? Vários lugares no interior para ser alcançado e você também ter um estilo de vida, né, de morar no interior, alguma coisa assim. É melhor procurar um lugar que não tenha a presença adventista. Então, Marcelo, sim. Quando eu fiz a pergunta em relação à janela 1040 brasileira, sim. Eu entendo bem a questão da simbologia, né, desse termo, e é exatamente esse ponto que eu gostaria de chegar. Eu fico olhando esse mapa e fico imaginando quantos pontinhos amarelos existem espalhados pelo Brasil. Nós estamos numa associação, num estado, no qual nós temos o privilégio de ter a presença adventista em todas as cidades, né, em todos os municípios. Mas quantos e quantos municípios não muito longe da gente ainda não têm essa presença adventista? Verdade. É um desafio. Eu estou certo, assim, irmãos, que nós não vamos terminar a pregação do Evangelho sem uma busca, de fato, pelo Espírito Santo. A gente precisa de buscar cada dia mais, com mais intensidade, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Ellen White diz que não há limite para a utilidade de quem, pondo-se o próprio eu à parte, dá lugar à operação do Espírito Santo no coração e vive inteiramente consagrado a Deus. A nós, tão certamente como aos primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito. Deus dotará hoje homens e mulheres com o poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia do Pentecoste ouviram a palavra de salvação. Nesta mesma hora, seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quanto deles necessitam e creem em sua palavra. Eu creio que nós precisamos buscar mais o Espírito Santo para ele nos usar, e aí em pouco tempo nós vamos terminar a pregação do Evangelho. Qualquer estratégia, qualquer ideia que a gente usar sem essa busca, alcançará nenhum ou muito pouco resultado. Então, eu estou certo que é isso que nós precisamos, buscar cada dia mais o Espírito Santo para a nossa vida. Pastor, com essas palavras aí, o senhor poderia encerrar aqui a nossa atividade com uma oração. Eu penso que ficou muito bom, né? Acho que todos aqui já fizeram suas perguntas e esse material vai estar disponível se você tem alguma dúvida para você poder assistir novamente. E o pastor Dáfano, nós temos o contato dele e você poderá entrar em contato, né, caso você queira ter mais perguntas e poder participar desta missão, né,
que é isso que é importante. Pastor, pode fazer uma oração para nós? Posso sim, mas antes deixa eu agradecer você também, Marcelo, pela gentileza de estar aqui conduzindo o programa, agradecer o meu amigo aí, o pastor Marcelo, que Deus continue conduzindo o seu ministério, pastor. Também rever o pastor Marcos, é uma alegria conhecer o pastor Yuri, revê-lo também, né? É uma alegria. Trate bem dos pastores de vocês, vocês estão sendo privilegiados, cuide bem deles. Eu creio que Deus os enviou para poder liderar a igreja em Vitória e ser uma bênção na vida de vocês. Orem por nós também, pelo meu ministério aqui, pela minha família, pelos desafios que temos. Foi muito bom passar esses momentos com vocês. Eu espero ter a alegria de revê-los. Quem sabe um dia eu vou passar férias de novo aí na região e poder encontrar alguns de vocês na igreja de maneira presencial. E se quiserem vir visitar aqui também a região do sul de Minas, a nossa casa está aberta. Vem comer um pão de queijo aqui. A gente sabe fazer pão de queijo com queijo e sem queijo. Tanto com queijo quanto sem queijo. Vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Vamos orar então. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento aqui, esse bate-papo, o culto que tivemos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem usado o pastor Marcelo, os auxiliares que estão trabalhando com ele, a liderança da Igreja Central de Vitória. E obrigado a Deus também pelo trabalho que o IDGO tem feito aqui no Brasil e no mundo todo. Continue usando, ó Deus, toda a diretoria, toda a liderança, todos aqueles que têm doado recursos. E, ó Deus, continue nos abençoando aqui também na região de Guaxupé, na missão que temos. E batiza-nos, ó Deus, com o Espírito Santo. Ajuda-nos a vencer aquilo que não conseguimos ainda. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pastor Marcelo, sua despedida aí, por favor. Ok, amigos. Obrigado, pastor. Dáfano, muito obrigado. Foi muito positivo esse conhecimento e que isso inspire mais a igreja para ajudar em todos os sentidos. Também nossos amigos que estão aqui nos visitando, irmã Dilma, Janete, outras pessoas de fora aí, Alexandre e tal, que Deus possa abençoar. Pastor Siloé, logicamente, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui conosco. Com certeza irá produzir frutos. Um abraço a todos e que Deus esteja conosco aí durante a semana e que esse sábado seja uma oportunidade de batismo em todos os lugares. Eu também quero agradecer também aí o pastor Dáfano por ter aceitado o nosso convite aí através dessa parceria maravilhosa com o IDGO, e que possa ser abençoado o seu ministério, sua família, seus filhos, né, todos envolvidos na missão, pelo que a gente viu aí. Que Deus possa te abençoar grandemente, viu, meu amigo? E agradecemos todos vocês também que participaram aqui conosco. Agradecer também a presença aí do meu primo, a primeira vez que está aí com a gente, lá do Sul. Obrigado, Alexandre. Estamos juntos. E que todos vocês tenham uma excelente noite e um final aí de semana, né, para a chegada do sábado aí, pela graça de Deus. A todos vocês, uma ótima noite. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Obrigado, gente. Ver a Ângela aqui com a gente, Ângela. Que bom que você está com a gente aqui. Quem, Ademir? A Ângela é a nossa, uma das mais novas irmãs da Central. Legal. Tanto a Ângela quanto o Paulo também esteve aí. Os nossos novos recém-nascidos. Recém-nascidos. Tem dias de vida.